Olá, tudo bem? 31 de março de 2021. Começa agora o Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre uma das maiores reservas de água doce do mundo, o Sistema Aquífero Grande Amazônia, o SAGA. Vamos saber como andam as pesquisas de uso e estratégias de preservação do chamado oceano subterrâneo. E você participe, mande perguntas e comentários. Inclusive, você também pode sugerir temas para a gente debater aqui. Mas antes, vamos ao Giro de Notícias. Dados obtidos no início da semana indicam alto risco de falta de leitos em unidades de terapia intensiva no país. O alerta foi publicado no Boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz, em edição extraordinária. De acordo com o levantamento, apenas Amazonas e Roraima estão no estágio intermediário do limite. Os demais estados e o Distrito Federal estão com ocupação de UTI acima de 80%. As informações estão disponíveis em agência.fiocruz.br. Para conter a fase mais aguda da pandemia por aqui, especialistas recomendam atenção redobrada às medidas preventivas e reafirmam a importância da vacinação para frear a transmissão. Porém, até o momento, menos de 3% dos brasileiros receberam as 2 doses necessárias para a plena imunização contra a doença. Pesquisadores da Rede Internacional de Observatórios revelam detalhes do campo magnético de um buraco negro. Pela primeira vez, cientistas puderam estudar o que acontece no entorno e na região de um dos maiores enigmas do espaço. Para se ter uma ideia da magnitude do buraco negro, seu campo magnético é 3 milhões de vezes maior do que a Terra. Essas conclusões foram obtidas a partir de imagens inéditas feitas em 2019. Cérebro humano possui 3 vezes mais neurônios do que os primatas. É o que aponta a pesquisa liderada por cientistas no Reino Unido. Eles compararam tecidos impressos em 3D de seres humanos, gorilas e chimpanzés e cultivados a partir de células-tronco. A pesquisa revela pela primeira vez o mecanismo que torna nossos cérebros maiores em comparação com o dos primatas. O reservatório subterrâneo de água doce na Amazônia surgiu há cerca de 135 milhões de anos. O volume estimado de água na região é de 160 trilhões de metros cúbicos. É denominado Sistema Aquífero Grande Amazônia, conhecido como Oceano Subterrâneo. Para falar sobre isso, convidamos o professor do Instituto de Geociências da UFPA e cientista de Geologia e Geoquímica, o Dr. Francisco de Assis Matos. Dr. Francisco, é um prazer recebê-lo hoje aqui no Boletim Ciência. Muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Vamos começar falando da descoberta, né? Como foi? Como vocês chegaram a esse aquífero? Boa tarde, Bárbara. Eu quero inicialmente dizer que estou muito contente de ter esse espaço para poder fazer um pouco da divulgação científica do que se faz na Amazônia, dizer que na Amazônia também a gente faz ciência. E que no imaginário popular, a Amazônia é sempre vista como um grande vazio demográfico, mas aqui tem mais de 25 milhões de pessoas. Então, embora a gente esteja falando de 5 milhões de quilômetros quadrados, aqui tem mais de 25 milhões de pessoas. Pois muito bem, essa questão de como nós chegamos lá, ela é uma pesquisa que já começou há quase 20 anos, e ela foi objeto de teses de doutorado, de mestrado, que tinham, no início das nossas atividades, nós queríamos responder a uma pergunta. A pergunta que nos motivou foi a seguinte: qual é o balanço hídrico da Amazônia? Quando a gente pensa no ciclo hidrológico, então a gente queria saber quanto tinha de água superficial, quanto tinha de água nas nuvens, na chuva, e quanto tinha de água subterrânea. Então, a motivação inicial era dar uma resposta a essa pergunta. Então, como é que funciona o ciclo hidrológico da Amazônia e quais são esses números? Então, foi o que inicialmente motivou a gente a fazer o trabalho. Bom, e aí o que aconteceu foi o seguinte, que quando a gente começou a estudar, surgiram, sempre que a gente tenta dar uma resposta, você dá uma resposta e abre várias outras perguntas.
E aí surgiram várias outras perguntas. Então, a bem da verdade, já se conhecia vários sistemas aquíferos. Eu vou mais na frente falar o que é um aquífero, para dar uma explicação um pouco mais técnica, mas já se conhecia alguns sistemas aquíferos aqui na Amazônia. Mas a grande novidade desse trabalho foi que a gente terminou descobrindo que, na verdade, esses sistemas que estavam colocados de forma isolada, eles compunham um único grande sistema. E aí, então, nós resolvemos mudar as denominações locais, como Alberto Chão e outras que tinha, e aplicamos, a partir de então, essa denominação de Sistema Aquífero Grande Amazônia. Então, foi a partir daí, um pouco sem querer, que nós chegamos lá nesse tal desse oceano subterrâneo. Ainda bem, né, professor, que descobrimos aí essa potência na Amazônia, que tem potência o tempo inteiro. O senhor citou aí a ideia de explicar, isso é interessante, é importante para quem nos assiste, que talvez não tenha tido ainda muita aproximação com essa expressão, né? O que é um aquífero? Pois é, um aquífero, vamos usar uma metáfora, vamos usar aqui uma imagem. Todo mundo conhece uma esponja que a gente usa na pia para lavar louças. Então, a esponja é um corpo poroso, onde a água fica ali dentro com sabão. Então, a analogia que nós podemos fazer é que um aquífero é algo como se fosse um corpo geológico, como se fosse uma grande esponja que permite, então, o armazenamento de água nos seus poros e também que permite que essa água possa ser retirada dali. Então, nada mais do que isso. É uma grande esponja que se estende por uma área territorial normalmente expressiva e que guarda ali dentro uma grande quantidade de água. Então, tecnicamente, isso é um aquífero. O que significa para nós, num momento como esse, descobrir esse trabalho, essa magnitude aí dentro da Amazônia? Então, Bárbara, vamos só para a gente poder... Vamos fechar o número. Você, na abertura, falou aí de 160 mil quilômetros cúbicos de água e botou alguns trilhões de metros cúbicos. Então, para a gente poder entender do que nós estamos falando, pense no seguinte: todo o rio Amazonas, com seus tributários, Trombeta, Maicuru, Tapajós, etc., Solimões, eles representam no ciclo da Amazônia apenas 8%. Então, do ciclo hidrológico da Amazônia, todas essas águas são apenas 8%. A que tem na atmosfera, na chuva, etc., nas nuvens, é mais ou menos a mesma quantidade. E o que é subterrâneo, o que está subterrâneo, é qualquer coisa que representa 83%, 84% das águas do ciclo amazônico, do ciclo hidrológico da Amazônia, estão dentro do contexto de água subterrânea. Isso quer dizer que, para o funcionamento do ciclo hidrológico na Amazônia, esse oceano subterrâneo tem um papel fundamental, porque ele representa 8/10, vamos dizer assim, de toda a água que está colocada. Então, esse é um dado muito importante para a gente poder entender o significado do SAGA. O que significa? Então, o SAGA é o mantenedor, vamos dizer assim, de todo o funcionamento desse grande sistema. Então, quando a gente começou a estudar e chegou nos números, nós ficamos um pouco impressionados com o significado, a dimensão que isso tomou. Poxa, mas quer dizer então que 8/10 da água, dessa água que a gente tanto fala, que a gente tanto ouve falar, só 8% são os rios e o restante onde é que está? E aí, dessa constatação, começaram a surgir uma grande quantidade de perguntas. Nós começamos a fazer muitas perguntas. Mas esse é um número interessante para a gente poder colocar a importância do SAGA. Então, do SAGA, da existência do SAGA, depende, em grande parte, o funcionamento do importantíssimo ciclo hidrológico da Amazônia, que tem repercussões econômicas e sociais extremamente importantes para o Brasil e para o mundo. O que o senhor falou é muito importante porque tem a questão do uso, né? Essa é uma água que pode ser usada, pelo que o senhor está explicando, mas usada de que forma, né? Como é a captação, como seria possível a captação disso e de que forma isso poderia ser feito sem que houvesse prejuízo também do ponto de vista geográfico brasileiro, né? Vamos lá, é nosso
e é nosso de que maneira, né? A gente pode explorar, a gente tem que ter cuidado também com essa, do ponto de vista ecológico, nessa exploração. Como é que funciona um pouco isso? Olha, quando a gente vê, então, analisa a questão do ciclo hidrológico na Amazônia, ele tem um funcionamento um pouco distinto. Por exemplo, se você compara com um outro grande sistema aquífero, que é o Guarani é um provedor de água para grandes cidades. Né? Desculpe interrompê-lo, professor, só para a gente explicar para o nosso público que o aquífero Guarani era anterior a esse, né, a descoberta anterior a essa, e era considerado um dos o maior aqui do Brasil. Né? O senhor estava dizendo antes do programa começar que o aquífero Guarani, o amazônico, é 4 vezes maior do que o Guarani, né? 4 vezes, exatamente. Então, o Guarani, ele é um provedor de água para a agricultura, para a população, etc, etc. No caso da Amazônia, nós temos aqui um superávit em termos de água muito grande. Então, o sistema aquífero Grande Amazônia, ele hoje é utilizado, por exemplo, em cidades como Santarém, como Parintins, as cidades que estão no vale, situado principalmente dentro do vale amazônico. Mas para a captação de água, o fornecimento de água, ele não tem a mesma significação, a mesma importância que tem, por exemplo, o aquífero Guarani, do qual é quem sustenta, em grande parte, essa agricultura e o abastecimento das cidades. A grande importância do sistema do SAGA é exatamente no funcionamento do ciclo hidrológico na Amazônia. Porque, veja bem, quando nós fizemos esses estudos e colocamos os números, no final, a equação não fechava. Tinha um certo volume de água que não estava, que a gente não conseguia ver nos nossos números. E nós começamos a nos perguntar quanto é que era esse volume de água e para onde é que ele ia. E foi uma coisa extremamente interessante, Bárbara, muito interessante. Porque nós chegamos à conclusão de que, nesse funcionamento do ciclo hidrológico, a Amazônia tinha um superávit que ela exportava para o resto do Brasil de, olha só o número, 8 quatrilhões de litros de água por ano. 8 quatrilhões é um 8 com 12 zeros. Então, a Amazônia, do funcionamento do ciclo, ela exporta, ela manda para o resto do Brasil 8 quatrilhões de litros de água por ano, através do movimento do spray na atmosfera. Então, a gente ficou dizendo, poxa, mas isso aí é um grande serviço ambiental que a Amazônia está prestando ao restante do país e ao mundo. Então, poxa, foi algo que nos surpreendeu e nos deixou muito satisfeitos. Poxa, nós estamos fazendo um grande serviço ao Brasil. Então, esse número foi um número muito importante. Então, para dizer que a importância do SAGA não está exatamente no provimento de água para a agricultura e para o abastecimento das cidades, mas exatamente para esse equilíbrio que ele empresta no funcionamento desse grande ciclo, que tem uma relação extrema, intrínseca com a floresta, Bárbara. E que é um tema que a gente pode explorar um pouco também. Quero exatamente isso, professor. Eu gostaria de perguntar ao senhor exatamente isso. Ou seja, podemos concluir que se afetarmos ainda mais a floresta, agredirmos ainda mais a floresta, estamos também prejudicando esse aquífero que, consequentemente, afeta uma grande parte da população brasileira em outras regiões. Podemos fazer aí essa associação? Sim, podemos. E, olha só, os números que a gente tem hoje, quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui e legou para a gente essa terra maravilhosa que é o Brasil, ele estava tudo coberto de floresta praticamente. Então, na Amazônia hoje, nós temos aquela floresta original, nós temos aí cerca de 80%, um pouco mais de 80% da floresta original, ela está ainda preservada. Hoje, nós podemos falar que a área antropizada na Amazônia, onde foi retirada ou sofreu algum tipo de agravo na floresta, ela se aproxima de 1 milhão de quilômetros quadrados. Isso é mais ou menos entre 15% e 18% da Amazônia. Mas por que a floresta é importante, Bárbara? Qual é o lance que a floresta, qual é o serviço que a floresta coloca? É assim. A água que funciona no ciclo amazônico, ela vem do Oceano Atlântico. Ela é evaporada no Oceano Atlântico e ela é internalizada no continente.
Esse movimento se dá através do chamado efeito Coriolis. O que é o efeito Coriolis? A atmosfera, a massa de ar da atmosfera, ela se move e como a Terra gira no sentido anti-horário, ela cria um vórtice de movimento da atmosfera, um vórtice horário no hemisfério norte e um vórtice anti-horário no hemisfério sul. Então, através desse efeito Coriolis, essa umidade é colocada para dentro do continente. Aí chove. Aí a floresta vai, as árvores vão e fazem o processo de evapotranspiração e coloca essa água de novo na atmosfera. E de novo, pelo efeito Coriolis, ela é empurrada para mais dentro. E chega até os Andes. Quando você chega nos Andes, você tem uma parede. E essa água não consegue passar para o Oceano Pacífico, graças a Deus. Então ela bate nos Andes e se desloca, então, para o centro-sul do Brasil. Então, a floresta presta um serviço ambiental da maior importância para o funcionamento desse ciclo, porque desse ciclo e a transferência de água da Amazônia depende 1/3 do PIB brasileiro, que é o agronegócio brasileiro, e 70% do enchimento das barragens que geram energia elétrica. Então, essa é a grande importância que tem a floresta nessa relação com o ciclo hidrológico. Professor, infelizmente a gente está chegando na reta final, recebemos vários comentários aqui, excelentes explicações do professor Francisco, a Josilda, o senhor acabou respondendo aí a questão da Amazônia, sim, precisamos cuidar dela, porque ela pergunta se o impacto do agrotóxico e de outras formas, né, de agressão ali na Amazônia, sim, podem prejudicar esse ciclo, como o senhor está apontando, né? A gente está chegando na reta final, gostaria de ouvir do senhor qual é o futuro desse projeto e das pesquisas ligadas a ele, né? O que a gente pode, quais são as expectativas, o que a gente pode esperar em relação a essa descoberta? Os brasileiros precisam ter mais responsabilidade com a Amazônia, porque ela é fundamental para esse país. Esse país, a gente está vendo pelos números econômicos, não vive sem a Amazônia. Então, o Brasil e o Estado brasileiro precisa olhar tem um outro olhar sobre a Amazônia e sobre mais de 25 milhões de brasileiros que estão aqui. Então, eu diria que o que nós precisamos, nós cientistas da Amazônia, o que nós precisamos, primeiro que tudo, é ser reconhecidos, que aqui a gente faz ciência de qualidade, mas também nós precisamos de ter apoio. E são apoios, normalmente, de natureza financeira, que nós não temos tido. Só que, se temos tido, tem sido de forma intermitente. Então, esse é o olhar que eu queria que os brasileiros como um todo, e os estrangeiros que também queiram, esse é o olhar que a gente deveria ter com a nossa Amazônia. Que não é só nossa, o Brasil partilha isso com outros países também. Exatamente, com uma riqueza cultural também forte, muito grande. Professor, muito obrigada pela entrevista. Cultural. Foi excelente, foi esclarecedora de fato. A gente agradece a sua disponibilidade e ao UFPA, claro, as universidades que estão aí na Amazônia, sempre bem-vindas aqui no programa. Instituição de pesquisa, institutos, tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade, Bárbara, de ter tido essa chance de falar um pouco sobre a ciência que se faz na Amazônia. Eu espero que isso toque um pouco os brasileiros para entender a importância que ela representa para todos nós. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada. Bom, e você fique com a gente, acompanhe nossas redes sociais, mande sua pergunta, participe. Você também pode ficar bem informado sobre a pandemia ouvindo o podcast Corona Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. Toda segunda, quarta e sexta, a gente se encontra por aqui, sempre às 15h no Canal Saúde Oficial do YouTube, com giro de notícias e entrevista. E às 19h30 a gente te espera na TV. Até lá!